Bom dia, pessoal, de novo. Então, a gente vai falar sobre limite aos direitos fundamentais. Bem, o primeiro ponto a gente tem que entender que para a gente poder falar de limite aos direitos fundamentais, a gente tem que falar de uma coisa chamada área de proteção dos direitos fundamentais. O que significa isso? Todo direito fundamental ele abrange uma certa gama de direitos, ou uma certa gama de situações. Então, por exemplo, direito à vida, ele abrange e nos protege em uma série de situações, que são as mais distintas possíveis. Só que nem toda situação está amparada por direitos fundamentais. Esse é um ponto importante. Então, embora muitas situações estejam protegidas, nem todas estão. E aí, a discussão sobre quais estão e quais não estão é uma discussão sobre a área de proteção dos direitos fundamentais. Então, um exemplo que eu cheguei a dar com vocês foi: imagina que um diretor de teatro decide matar um ator durante a peça. Então, ele vai lá e diz assim, ó, durante a peça de teatro, vai ficar mais realista a situação, eu vou te matar. E aí decide matar, então, um ator durante a peça de teatro e faz isso. A primeira pergunta que a gente faz é, bem, essa é uma situação de violação ou essa é uma situação que envolva o direito fundamental desse diretor? A resposta é não. Por que não? Porque a liberdade artística não inclui uma situação como essa. A liberdade artística ela não abrange uma violação ou uma ação desse tipo. Isso, então, diz respeito, primeiro, à área de proteção dos direitos fundamentais. Ou seja, as condutas abrangidas ou não por um certo direito. Olha só, às vezes a gente acha que isso é uma situação meio óbvia, mas não é óbvia não, gente. Por que eu estou dizendo isso? Essa é a discussão, por exemplo, que a gente vai fazer lá em liberdade de expressão, sobre liberdade de expressão e discurso do ódio. Que a pergunta é a seguinte: o discurso do ódio está protegido, ele é abrangido pela área de proteção da liberdade de expressão ou não é? Essa é uma pergunta relevante. Outro exemplo disso é o direito à liberdade de expressão. Ele abrange ou ele não abrange, por exemplo, fake news, a outra situação. E por aí vai, está entendendo? Esses são exemplos são exemplos. Bem, além disso, gente, além dessa área de proteção dos direitos fundamentais, a gente tem que perceber que existem exceções previstas no próprio texto constitucional. Como assim? O próprio texto constitucional ele vai dizer expressamente situações em que ele protege, e ele mesmo diz muitas vezes situações que ele não ampara. Ou seja, diz, olha, esta é uma condição, ou nesta situação eu não protejo essa conduta. Exemplo, gente. Para que eu tenha liberdade de reunião, alguém sabe quais são as condições para que eu possa exercê-la? Não, professor, ninguém sabe, tá? Só Eu vou abrir aqui para vocês a Constituição. Todos podem reunir-se, aí são os termos, pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. Isso são exceções que o próprio texto constitucional traz, ou seja, eu não posso fazer uma reunião violenta, eu não posso fazer uma reunião com armas e eu não posso fazer uma reunião que acabe frustrando ou entrando em conflito com outra reunião já marcada para aquele mesmo local. Essas são exceções expressamente previstas pelo próprio texto constitucional. Ficou claro isso? Outra situação que permite limitações ou uma situação de limites aos direitos fundamentais é a reserva legal. Que situação é essa? É quando o direito fundamental permite restrição posterior por meio da lei. Ou seja, o direito fundamental admite que venha uma lei depois dele e cria uma restrição a ele, cria um tipo de organização, posso dizer assim, sobre como ele vai ser exercido. E aí, nesse caso, a lei vai ser um limite ao direito fundamental. Ou, a gente poderia dizer assim, o direito fundamental vai ser exercido nos termos da lei. Um exemplo que eu tenho trabalhado com vocês já algumas vezes. O direito à liberdade de profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, é possível que venha uma lei e crie exceções e crie ressalvas ou crie algum tipo de obrigação paralela a esse direito fundamental. Isso nós chamamos de situações de reserva legal. Existem dois tipos de reserva legal, gente. A reserva legal simples e a reserva legal qualificada. O que é reserva legal simples? É como essa que nós lemos agora. Olha, a lei vai estabelecer restrições. E a Constituição não diz muito quais são as situações, quais são as hipóteses, em quais casos. Mas, às vezes, a Constituição já diz, a lei vai estabelecer ressalvas nessa situação. Então, reserva legal simples, a lei não define parâmetros. Já na reserva legal qualificada, a lei define situações. Exemplo, bora lá para a Constituição. No caso do sigilo. Aqui lá embaixo. Não. Tá aqui. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, ou seja, pressupor lei para dizer em quais situações isso vai ocorrer, nas hipóteses na lei nas hipóteses e na forma que ela estabelecer. Aí aqui vem a observação. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a Constituição já diz, olha, a lei pode estabelecer ressalvas a esse caso, a essa hipótese,
Mas essa ressalva é apenas nesse caso. Ou seja, a Constituição ela já estabelece uma restrição à atuação da lei. A lei não vai ser ampla, ela vai atuar apenas nesses casos. Exemplo de reserva legal simples, então, liberdade de profissão. E exemplo de... E exemplo de reserva legal qualificada, inviolabilidade. Ok, até aqui, gente? Sim? Tá. Mas além das situações onde a Constituição expressamente permite a situação da lei, que outras situações é possível uma restrição, gente? A restrição ela pode estar em outros casos em duas situações principais. Quando há um conflito entre esse interesse, esse direito fundamental particular e o interesse público, e em segundo lugar, quando esse direito fundamental, de alguma forma, aí, conflita com outro direito fundamental. Então, bora lá para as outras situações de limitações aos direitos fundamentais. O que é o interesse público, gente? Gente, o interesse público é essencialmente o interesse que o Estado tutela como uma forma de garantir o bem-estar da sociedade. Ou seja, é uma situação ou é um contexto em que o Estado ele vai intervir para que ele possa, dessa forma, permitir que cada pessoa consiga ter os seus direitos satisfeitos. Então, a gente vai dizer assim, essencialmente, é um interesse da sociedade, esse que é o interesse público primário, que a gente chama, o interesse da sociedade que deve ser tutelado para que as pessoas possam ter um nível Então, quando o Estado protege o interesse público, quem está protegendo essencialmente? É um tipo de interesse de algumas pessoas? Não. Ele está protegendo essencialmente o direito da coletividade, então o direito da comunidade como um todo. Esse é o interesse que o Estado deve promover como essência. Ele não deve promover o interesse de alguém ou de apenas um grupo. Ele deve, ou deveria, pelo menos, proteger o interesse da sociedade como um todo. Tá. Aí tem um postulado que vocês vão aprender lá em direito administrativo, que aqui no direito constitucional a gente vai aprender de forma mais crítica. A supremacia do interesse público. Segundo esse postulado, na forma clássica, o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Aqui não é assim, tá? A gente vai entender que os direitos fundamentais não permitem isso. Por que não? Porque os direitos fundamentais
podem, sim, servir de limite ao interesse público. Ou seja, não é porque a sociedade quer ou precisa daquilo que necessariamente o meu interesse vai ser cedido em relação à sociedade. Não. Mesmo que a sociedade considere aquilo relevante e importante, aquilo ainda assim pode ser limitado em razão de um direito fundamental meu. Então, por exemplo, direito à liberdade religiosa. Imagine o seguinte: não, olha, a sociedade como um todo considera a sua religião algo um pouco ofensivo, ou um pouco desnecessário para a sociedade. Essa sociedade pode, então, limitar esse direito com base no interesse público, por exemplo? Não, a resposta é não. Porque o direito fundamental à liberdade religiosa assegura uma proteção que eu tenho, especialmente enquanto minoria, contra a atuação dessa sociedade, dessa maioria. Claro, obviamente que se todos pudessem praticar interesses privados e nunca houvesse interesse público, os próprios interesses privados seriam ameaçados. Por quê? Imagina, agora a gente está vendo uma situação dessa, embora eu não queira entrar porque ela tem alguns probleminhas de constitucionalidade, mas situação de quarentena ou lockdown. Gente, tem restrições aos direitos fundamentais? Tem restrições. Essas restrições são restrições necessárias, não considerando interesse particular, porque de repente o meu interesse particular é sair. É uma restrição considerando essencialmente o interesse público, ou seja, o bem-estar da sociedade como um todo, e não interesses individuais. Agora, claro, como existem direitos fundamentais, como os direitos fundamentais continuam existindo, essa restrição não pode ser de qualquer jeito. O Estado aí não pode tudo. Lembrem, essa é a principal função dos direitos fundamentais, é que o Estado não possa tudo. Então, se o Estado não pode tudo, qual é a obrigação do Estado? A obrigação do Estado é buscar o interesse público, respeitando as garantias trazidas por direitos fundamentais. Ok? Nesse caso, gente, como é que o Estado atua quando o Estado vai proteger o interesse público? Ele pode atuar de duas formas. Ele pode atuar em concreto. Como assim atuação concreta? Ele pode ver o caso específico e atuar em casos específicos. Mas ele pode atuar de forma geral. Ou uma atuação que a gente chama de atuação abstrata. Como assim? O Estado já criar leis e regras para resolver aquela situação, já prevendo a violação do interesse público. Então, por exemplo, em algumas cidades, como, por exemplo, São Paulo, que você tem vias extremamente importantes, o Estado já diz, olha, você só pode fazer protesto em um dos lados da via, ou de um ou do outro. Você não pode fazer dos dois lados. Isso é possível? Isso é constitucional? Sim, é constitucional. Por quê? Porque o Estado já sabe que se os dois lados de uma via, por exemplo, a Avenida Paulista, se os dois lados dela forem totalmente fechados em um horário de pico, isso poderia causar um grande transtorno para a cidade como um todo. Agora, o Estado não pode, com base nisso, dizer não vai ter protesto em via pública. Não, isso aí não pode fazer. Mas ele pode sim criar regras que tentem harmonizar o interesse público com o interesse com os direitos fundamentais. Nem vou chamar de interesse individual, mas com os direitos fundamentais. Então, nesse caso, o Estado cria regras gerais para solucionar conflitos. Ok? Lembrando de novo que os direitos fundamentais eles servem de limite ao interesse público. Então, mesmo que o Estado queira alguma coisa, os direitos fundamentais servem de barreira. Exemplo, gente.
ADI 19, acho que é 1969. Deixa eu ver se é 1969. Vamos por aqui, né? Mais fácil. Essa mesmo. Para que eu não fique só falando aqui infinitamente. Não, se bem que eu concluir e aí vocês vão fazer essa pesquisa. Professor, eu não entendi a diferença da atuação concreta para atuação abstrata. Tá. Na atuação concreta, o que é que o Estado faz? Na atuação concreta, o Estado analisa aquela situação e ele resolve aquele único caso. Então, por exemplo, o Estado percebe que haverá uma situação... Opa! Ah, caramba. O Estado percebe, em um caso específico, deixa eu pensar aqui. Quando eu digo caso específico, caso concreto, ele vê caso a caso. Então, por exemplo, haverá um protesto hoje no Almirante Barroso. E aí diz, olha, o protesto não pode ocorrer porque já tem um protesto do outro lado da rua, no mesmo local e no mesmo horário. Não vai haver um conflito, mas haverá um grave prejuízo ao interesse público porque haverá uma interdição total do Almirante Barroso. É uma possibilidade. Então, assim, não existe nenhuma regra. É o Estado que vai de situação em situação dizendo se pode, se não pode. Essa é a primeira situação. A segunda vamos supor, o prefeito edita um decreto e diz, olha, é proibido em qualquer situação a interdição total do Almirante Barroso por causa de protesto. Isso é uma atuação abstrata do Estado, ou seja, não está vinculado a nenhum caso. Então, por exemplo, saiu um protesto do partido A de um lado e do partido B do outro lado da Avenida Almirante Barroso. Aí o Estado diz, olha, vou interditar, não vou permitir nesse caso, porque vai prejudicar o interesse da sociedade. Só que em um outro caso, que era, sei lá, torcida A e torcida B, liberou. Isso é uma atuação concreta, porque vai de caso a caso. É possível, o Estado vai verificar caso a caso, isso é importante, mas ele pode já criar uma regra geral, dizer, olha, toda vez que for uma situação de protesto que possa haver conflito entre os protestantes, está proibida a reunião no mesmo local, por exemplo. Essa é uma atuação abstrata. Por que abstrata? Porque ela não está vinculada a nenhum caso específico, a nenhuma situação específica. Ficou claro agora? Não. Esse caso aqui, gente, ele é bem interessante. Vou pedir para vocês pesquisarem um pouquinho sobre ele depois, tá? Foi o seguinte. O governo do Distrito Federal proibiu, por decreto, protestos com carro-som na esplanada dos ministérios. O que é que ele estava alegando? Interesse público. Ele disse, olha, é porque tem muito órgão público na região e o protesto com carro-som atrapalha o andamento dos órgãos públicos. Esse é o argumento, né? Então, pode protesto desde que ele seja silencioso. Só qual é o problema de um protesto silencioso? É que ele inviabiliza a função do protesto. Esse era um caso de restrição abstrata, porque não estava vinculado a nenhuma situação específica, só que mesmo abstrata, ela inviabilizava a função desse protesto. Mateus, vou sim, tá? Eu vou só finalizar ele e eu vou colocar lá na aula de hoje, no NEAD, na ED, não sei. Vou aprender. Era nave antes, agora eu desaprendi. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Então, na DI 1969, o que é que eu tinha? Eu tinha uma restrição abstrata, mas não era esse o problema. Não era o problema de haver uma regra geral para esses casos. É porque essa regra geral, ela inviabilizava, de novo, os direitos fundamentais.
era uma regra geral que contrariava a própria essência da finalidade da reunião. Ok? Até aqui? Direito fundamental. Além do conflito com o interesse público, eu tenho o caso de colisão de direitos fundamentais. Bora lá. O que é uma colisão de direitos fundamentais? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Hein? Seria quando uma norma, ela limita a outra? Seria isso? É relativamente isso. É quando, no mesmo caso concreto, os direitos fundamentais, dois ou mais direitos fundamentais, entram em rota de conflito, entram em conflito, por assim, e conduzem a soluções opostas. Exemplo, caso das biografias não autorizadas. O caso das biografias não autorizadas é um caso típico de colisão de direitos fundamentais. Por quê? Você tem, por um lado, direito à intimidade e, por outro lado, direito à informação, que estão em choque. Se eu decidir proteger a liberdade de informação, para que lado eu vou concluir? Como eu vou resolver o caso? Libera, permite a biografia não autorizada. Agora, por outro lado, se eu for conduzindo isso, ou essa situação, para um caso de... se eu for conduzindo a solução do caso, se eu for conduzindo a solução do caso para o direito à intimidade, aí eu tenho que proibir a biografia não autorizada. Por quê? Porque são dois direitos que estão em choque, ok? Se eu adotar um, vou conduzir para um lado, se eu adotar outro, eu vou conduzindo para outro lado. Isso é um problema clássico de direitos fundamentais. Como é que eu resolvo isso, gente? Palavra que a gente já conversou naquelas primeiras aulas, lembra? Direitos fundamentais são princípios, então eu resolvo elas por ponderação. A colisão é resolvida por ponderação, ou seja, a verificação no caso concreto. Quando eu digo no caso concreto conforme as circunstâncias. Vou verificar no caso concreto qual o direito fundamental e pesa mais. Como assim ele pesa mais? Qual o direito fundamental dentro do sistema constitucional brasileiro ele é mais relevante naquele caso? Então, por exemplo, no caso das biografias não autorizadas, se você tem uma pessoa pública, ou seja, se o seu caso ele envolve um caso de pessoa pública, qual é o direito mais pesado, mais relevante? É o direito à liberdade de informação. Agora, se é uma pessoa privada, aí não tem interesse público, aí não tem interesse da sociedade. Então, nesse caso, prevalece o direito à intimidade. Ficou claro? Então, no caso concreto, eu vou verificar qual dos dois direitos é o mais relevante à luz do sistema constitucional como um todo. Ok? E, além disso, a gente vai realizar o teste da proporcionalidade. A gente vai verificar qual o limite é mais proporcional. A gente vai verificar duas coisas. Proporcionalidade, chamado núcleo essencial. Tudo bem até aqui?